estádio em cima do Abel, você já deve ter passado por uma situação parecida com essa, com a torcida do Palmeiras, né? Já. Foi aquele jogo que você fechou o gol e não era pra, Fluminense. que não era pra fechar, você É. encarnou Mas ali, o Cássio pra nós. mas ali não tava lotado o estádio, tinha só alguns só. Posso te contar um segredo? Você também tava no meio. Eu também xinguei, viu? Ah, meu Deus do céu, olha só, velho. Desgraçado, o que nesse jogo, isso aí, deixa eu tomar um gol. Por que que nesse jogo, todo jogo eu tava, Não, todo sim. jogo eu tava jogando Não, bem. aquele jogo Pegando, você... mas aquele lá você não podia. Nada, o cara tava chutando em cima de mim, Foi mano. a maior atuação Os caras tava chutando na tudo em carreira? cima de mim, mano. Eu pulava aqui, os caras chutavam em cima. Essa foi boa, né? Olha aí, ó. Aquele dia é um dia, né? Pô, eu cheguei no vestiário falando pros caras, falando, pô, chuta no canto, velho, vocês estão chutando em cima de mim, aí mano. fica difícil. Que ia trabalhar, né? O Filipão, você viu falando lá na O Filipão me deu entrevista? moral naquele dia. O Filipão me deu moral. Ele é um bom caráter, hoje ele é melhor. Na Você verdade, ficou assim, com medo da reação da torcida depois daquele jogo? Cara, a gente já sabia que ia ser punk, né? A gente já sabia que se a gente... Bom, primeiro, vamos lá. Vamos começar nesse contexto aí. A gente não tinha time pra ganhar do Fluminense. Ponto. Não tinha. Os caras, Deco, Conca, Sheik, Fred, É o Wagner, né? Aquele Marcelo... meia. Não tinha. Timaço mesmo. Não tinha time pra ganhar dos caras. Carlinhos, do outro lado. Carlinhos e Santos, né? Então, assim, e aí a gente achou um gol lá, né? Conseguimos, né? Um gol, o Dinei soltou a mamona, a bola entrou lá no... Esse, bola entrou ele na nunca acertou, só gaveta. que ele- Caraca. Não, eu vi uns desses lá no Vitória, eu joguei com ele, ele fazia uns gols desses. Ele fazia uns gols desses. E aí a gente começou a tomar pressão, mano. Tomar pressão dos caras. E, cara, é instinto, mano. Pô, você vê a bola chegando, você vai... você vai, mano. E a torcida tava atrás de mim, mano. Os caras jogaram copo d'água, jogaram papel higiênico. Papel higiênico, esse aqui é gostoso. Se isso aí cair na cabeça, velho, tá de boa, velho. Pô, os caras que mandou, os cara, o rolo desse tamanho assim, velho, os caras jogaram por cima do alambrado, assim, do meu lado, velho. Tá louco, E o que véio. passava na sua cabeça lá no campo? A Não torcida passava nada, mano. Eu tava jogando, eu tava concentrado no jogo, velho. Nem dá pra... Mas você percebeu a torcida vaiando? Não, sabia. Né? A gente já tinha visto que tava vaiando. Cada defesa eu ouvi os caras Porque xingar. o Palmeiras vencendo... Mas na quem minha ia- cabeça... era ponto, era o Corinthians. Mas na minha cabeça eu não ia... Cara... Você pensou Bom, em dar assim, uma espalmada pra dentro do gol? eu sou pago. Naquela época eu era pago pelo Palmeiras. Certo. E assim, eu sou pago pra fazer o meu melhor dentro de campo. Independente do que vai acontecer. Eu tenho que fazer o meu melhor. Hein, Cara, Parabéns teve muitos outros jogos tão bons quanto aquele, mas como existia, tinha Rivalidade ali. não, tinha algo envolvendo aquele jogo. Corinthians, né? Exato, tinha negócio do Corinthians, um título e tudo mais, ali ficou marcado como um jogo, mas igual aqueles, naquele ano, eu fiz vários jogos daqueles lá, mano, eu fiz vários, só que é jogo que, assim, não é que não tem importância, mas é jogo de pontos corridos. Ou seja, pega pra caramba, perdeu, ninguém vê. Ninguém tá nem aí se você pegou pra caramba, se você não pegou. Pega pra caramba, empatou, ninguém tá nem aí, mano. Os caras tão aí, se ganhou, pega pra caramba, ganhou, os caras vão lá atrás do atacante, que o atacante fez gol e ganhou o jogo, entendeu? Então, assim, o goleiro, quando não tinha, eu ainda estava tentando conquistar o meu status. Então, a minha atuação não era tão valorizada quanto um outro, né, um jogador mais, né, com mais nome. Não vou nem chegar a falar o Marcos para não gerar comparação, que não é esse o caso. Mas assim, quando você já tem um certo reconhecimento, você faz um jogo um pouco menos do que aquilo lá, você vai ser mais reconhecido ainda. Ao longo da sua carreira, você mencionou que você fez vários outros jogos parecidos com esse. Qual que é aquele jogo que você fala, meu, esse dia eu fui o pica grossa do gol? Não, então, Você acha cara, que tem um jogo? Eu não tenho assim na minha cabeça falar qual que foi o melhor jogo. Cara, teve vários Mas assim. aí você pode falar eu um não jogo fico. que você jogou contra o Corinthians, que você falou contra o Corinthians e contra o Santos, que você... Não, contra o Santos. O melhor jogo que você fez contra o Santos. Contra o Santos eu fiz vários jogos lá na Baixada, né? Tem
tanto 2010 quanto 2011. O Santos estava com o Neymar. Então são jogos muito bons do Santos e eu fui bem na Baixada, fazendo defesas boas, né? Contra o Elano batendo falta. Então, assim, vários jogos bons assim que eu fiz. Contra o Corinthians, tem vários 0x0 que eu joguei e tal. Contra o Flamengo, eu fiz vários jogos bons. No Campeonato Paulista de 2011, eu fui o goleiro menos vazado da competição. Quantos jogos você tem na sua carreira de profissional? Eu não faço mesmo. Eu sou muito relaxado com isso. Sim, na época a gente não tinha tanto. Hoje o scout é muito. Números, né? Hoje o scout é muito preciso. Os caras fazem tudo certinho ali e tal. Eu tenho 107 jogos pelo Palmeiras. Pelo Palmeiras. Antes disso, sim. eu joguei no Palmeiras B. Palmeiras B eu devo ter mais de 300 jogos. Caraca. Aí depois eu fui pro Vitória. Vitória eu fiz mais 30, 40 jogos. Aí depois eu fui pro Fortaleza. Também fiz mais 20 e tantos jogos. Né? No América do Rio eu fiz mais de 50. Fiz quase 60 jogos. Mano. Então assim, eu tenho... Mais de 500 jogos. Eu tenho muito jogo, mas assim, não tem sei... exata, não né? sei te precisar e eu... Pra mim também não é isso tão importante assim, né? Não levo, né? Seria legal ter números, isso é bacana, assim, você ter números e tudo mais, ainda mais hoje em dia, mas não é isso que pra mim não são números. Sim. São Mas números. eu acho que desculpa até ir contra a sua